Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre o filme A Paris Errada, que estreou semana passada na Netflix e que é estrelado por Miranda Cosgrove e Pierson Fodé. Já vou dizer aqui, antes da abertura, que eu gostei muito desse filme, tá? Achei que eu não ia gostar, mas acabei me apaixonando, achei uma história super incrível, uma história super gostosinha de assistir e tenho certeza que esse filme merecia muito uma parte 2. Mas é isso, roda a vinheta porque hoje nós vamos comentar sobre o filme A Paris Errada, estrelado por Miranda Cosgrove e Pierson Fodé. Nós começamos com a Dawn, que é interpretada pela Miranda Cosgrove, que entra em um reality achando que é em Paris, França, até que descobre que é em Paris, no Texas. Gente, a cena dela chegando com as duas meninas no avião em Paris, no Texas, é muito boa. Você precisa assistir se você não assistiu o filme ainda. É simplesmente incrível. O avião, ele dá voltas durante a viagem para parecer que elas estão indo para Paris, na França. Mas, na verdade, elas estão indo para Paris, no Texas. Gente, pelo amor de Deus! Nossa, isso é muito aquelas pessoas que são enganadas em reality, sabe? E elas ficam tipo, meu Deus, o que aconteceu? Por que isso rolou e tal? Elas simplesmente vão parar em Paris, no Texas. Mas assim, tá? Já vou comentar aqui de antemão. Se eu estivesse naquela fazenda e eu tivesse só que fazer algumas provas e ter um encontro com um cara gato pra conseguir ganhar o reality e passasse as minhas diárias lá naquela fazenda com tudo incluso, claro, se eu ganhasse o prêmio, eu ia receber mais dinheiro, ia ter aquele encontro com aquele boy gato, mas pensa que você estaria naquela fazenda incrível, que tinha piscina, tinha áreas, tinha tudo, uma estrutura gigante, sem pagar absolutamente nada. E você ganharia um bônus se você fosse eliminado do reality. E eu não reclamaria, não sei por que a Dawn tava reclamando tanto. Claro, o sonho dela era ir pra Paris, na França, ela achou que o reality ia ser lá, e ela também queria estudar lá, então tudo é bem conectado. Mas se eu estivesse naquela fazenda, se eu estivesse naquele ambiente, nossa, eu não precisaria nem ter um encontro com o boy e nem do dinheiro. Calma, do dinheiro eu ia precisar. Mas, gente, enfim, eu comecei com um pouquinho de ranço da Dawn por conta disso. Porque ela simplesmente não estava gostando daquela fazenda, ela queria ir embora a todo custo. Eu faria assim, quer ficar com o boy? Ó, pode ficar, mas eu ia querer só comer de graça, ficar naquela fazenda incrível, participar das provas pra me divertir no reality e sair com a minha grana. Se eu fosse eliminado, não interessa, mas eu queria sair com a minha grana. E eu gostei também que o filme, ele tem uma estética fazenda e que a Miranda Cosgrove fez uma personagem diferente da icônica Carly Shay. Porque é isso, a Miranda, ela fez a iCarly, óbvio, todo mundo sabe, mas depois da Carly, eu acho que ela teve muita dificuldade em conseguir novos trabalhos, ou só não quis fazer mesmo novos trabalhos. Mas eu acho que teve o reboot da série em 2021, se eu não me engano, acho que foi. E agora ela veio com uma personagem completamente diferente. Claro, ainda tem aquela pegada reality, internet, enfim, mas é muito diferente da Carly, muito diferente. E eu gostei que eles deram essa chance pra Miranda se provar, não se provar porque ela não precisa, mas se mostrar como uma atriz versátil que consegue fazer outros papéis com personagens um pouco mais diferentes do que ela fez lá em 2007, quando a série estreou. E adorei que ela conseguiu calar minha boca mesmo, né? Não que ela precisasse, mas enfim, já que eu estou fazendo uma crítica, é muito importante eu dizer que ela me impressionou muito, como eu já falei dentro do vídeo. Então eu fiquei muito feliz de ver ela nessa personagem, fiquei muito feliz com a carga que essa personagem tem, de ter perdido os pais, de precisar cuidar da família, de precisar trabalhar muito pra conseguir dinheiro e sustento pra casa. Então realmente ver a Miranda nessa personagem um pouquinho mais diferente do que ela era acostumada a fazer com a Carly, me deixou muito feliz e me deixou muito interessada em continuar assistindo a obra. E eu achei também a fotografia do filme muito boa. Cara, as cenas, o jogo de câmeras, a fotografia em si, os efeitos, a edição, as luzes, tudo perfeito. Quando você vê na TV, é diferente de quando você vê no celular. Então a TV, ela te dá uma luz diferente, ela te dá uma luz muito ampla. E se você vê de perto, você consegue ver os detalhes do rosto. Claro, você consegue ver muito mais nítido o rosto, as paisagens de fundo, os detalhes do carro, das casas, das roupas. Você consegue ver como se eu estivesse aí do seu lado, né? Não tivesse que ir pela tela do celular, como se estivesse aí do seu lado e você estivesse me vendo assim naturalmente. Então é muito bizarro como essa fotografia foi perfeita, foi incrível, foi maravilhosa. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo de assistir, porque realmente, cara, a fotografia é impecável, sabe?
10, assim, ó, 10 mil, 1 milhão, porque é muito boa mesmo. As luzes, o jogo de câmeras tem uma pegada mais fazenda, como eu falei, uma pegada mais faroeste, então eu adorei a fotografia do filme e adorei que tudo ficou muito nítido e, ai, que trabalho impecável, trabalho perfeito, eles arrasaram. E é óbvio que eu ia achar o Pierson Fodé um gato e um gostoso. Gente, ele é um homem estereotipado. Vamos pegar que ele tem um corpo definido, um corpo de deus grego, ele tem um rosto muito padronizado, é loiro, de olho azul, é alto, então não tem como ninguém não achar ele gato. Entendo que a pessoa pode ter um tipo, não achar ele tão atraente, mas, cara, você dizer que o Pierson Fodé não é um homem gato, entendeu? Eu achei. Quando ele apareceu no bar com a Dawn, que o personagem dele é o Trey, né? Quando o Trey apareceu com a Dawn, eles se conheceram no bar, eu fiquei tipo... sabe? Eu fiquei tipo... É muito ter conhecido ele lá, sabe? Queria estar no lugar dela pra conhecer ele, porque... Cara, ai... Gente, lindo. Lindo, gostoso, delicioso, sabe? Um sabor. Ai... Cara, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus... Meu Deus. E eu gostei também que a personagem dela é diferente de todas as outras do reality. Na verdade, começa na entrada, né? Que ela é selecionada para participar do reality, aí ela tem que fazer aquela promo de divulgação. Todas as meninas, se você vê, elas são diferentes, obviamente, cada uma tem uma personalidade. Mas elas são boas de câmera, elas, né, são muito desenvoltas na câmera. E a Dawn, ela é uma coisa assim, meio gosto do interior. Então pra ela não tá muito acostumada com câmera, não tá muito acostumada com holofotes, ela tenta se encaixar naquele meio, só que ela não consegue, ela simplesmente não consegue se encaixar. E isso eu achei genial, porque ela se destacou. Isso não foi uma coisa que apagou ela, muito pelo contrário, foi uma coisa que destacou e uma coisa que fez eu, enquanto espectador, enquanto pessoa que estava assistindo o filme, prestar mais atenção no que estava acontecendo. E eu achei isso, gente, assim, ó, genial. Cara, tudo nesse filme é bom. Tudo nesse filme é bom. Eu achei que eu ia odiar o filme, mas eu acabei amando muito o filme. E é isso, elas chegam lá, descobrem que estão em Paris, no Texas, chegam na fazenda, se instalam. Quando tem a primeira prova, antes da primeira prova, a Dawn, ela encontra quem? Exatamente, ela encontra o Trey, que no caso é o boy gato, que as moças vão competir pra ter um encontro com ele, pra vencer as provas do reality e pra vencer o próprio reality. É óbvio que isso ia acontecer, né? Pra eles estarem ali no mesmo ambiente, pra eles contracenarem juntos, isso precisava acontecer. Ela fica meio surpresa, mas ela não demonstra, porque ela quer ser aquela mulher tipo, ai, sabe? Mas é claro que ela já fica enfeitiçada por ele, é óbvio, quem também não ficaria. E eles acabam se encontrando ali na fazenda antes mesmo das provas do reality começar. É óbvio que todas as garotas iam ficar doidas por ele, né? Um clássico. Claro, se você vê, por exemplo, né? Eu acho que qualquer pessoa que vê aquele corpo escultural, tem aquela cena do cavalo, que ele tá se banhando na mangueira e a Dawn vê ele, né? E faz um jogo de câmera lenta e foca aqui no corpo dele. Se você vê um cara de 2 metros de altura, sem camisa. No caso, ele não tava sem camisa, ele tava de colete, mas enfim. Se você vê um cara daquele tamanho, aquele corpo, você vai olhar. Se você não se atrair, você vai pelo menos olhar, porque chama a atenção. Um corpo definido chama a atenção. Então é muito óbvio que elas iam ficar caidinhas por ele, cada uma na sua personalidade, obviamente. E é claro que elas iam começar a brigar pra ter a atenção dele, mesmo sabendo que elas não ganhariam todas as provas. Pra vocês verem que eu me impressionei muito, porque eu não pensei que eu fosse gostar. Sabe, eu pensei que eu não fosse gostar desse filme, mas eu acabei adorando. Eu acabei achando uma obra muito boa de assistir. É aquele filme, aquele clássico gostosinho, sabe? Que você assiste no final de domingo, quando o vídeo já passou a hora. Ai, gente, eu amei. Eu simplesmente amei, achei incrível, achei... Ai, sabe? Eu simplesmente adorei. E é óbvio que a gente ia ter a Dawn e o Trey se aproximando. E é tão natural o modo como eles se apaixonam, que eles começam a sair pra fora das câmeras. Mas isso seria um problema? Não sei se seria um problema. Na verdade, eu estou falando quando eu não assisti o final. Eu não achava que seria um problema, porque eles estavam se aproximando, eles estavam ali indo para outras proximidades, que foram as do reality. Mas a Dawn, ela tinha um segredo. Ela escondia um segredo do Trey, que ela ia para Paris quando o reality acabasse. E ia ficar 2 anos estudando. E ela não tinha contado isso pro Trey ainda. E lá pra frente, quase no final do filme, isso vai ser a parte do final.
porque todo filme tem isso, né? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então eu achei sim que seria um problema, e acabou sendo. E isso fez eles se aproximarem por um lado, mas também se destruírem por outro. Porque eles tendo essa proximidade, eles começando a, de alguma forma, quererem estar mais tempo juntos, uma hora o que a Dawn escondeu dele, que foi isso que eu acabei de contar, ia ser algo que poderia ali estragar o casal por um momento, e acabou estragando. Mas o final do filme é bem legal. Eu gostei muito do final do filme, que ela tá em Paris e descobre que a final vai ser lá, do reality. Ela desiste dos prêmios que ela ganhou, que no caso é o dinheiro e algumas outras coisas, pra poder voltar para o reality. E quando ela volta pro reality, a moça que ajudava elas, não vou me lembrar o nome dela agora, mas é uma moça que tava sempre ali coordenando o reality, vendo as coisas que estavam acontecendo, enfim, fazendo tudo certo. Deu um jeito das finalistas não estarem lá na hora que ela fosse encontrar o Trey, pra se desculpar. E é aquilo, né? Aquele clássico. Eles estão perto da Torre Eiffel, eles conversam, se acertam, e a Dawn ganha o reality. Enfim, esse basicamente é o final. E eu gostei porque eles ficaram juntos, gente. Eles precisavam ficar juntos, entendeu? Eles tinham que estar juntos. Era o destino deles, tá? E esse foi o final do filme. Eles ficaram juntos, felizes para sempre. Foram visitar a avó delas, as irmãs dela, ficaram um tempo em Paris. E é isso. A história acaba assim. Se você já assistiu o final e assistiu o vídeo até aqui, esse é o final. E pra caso você não assistiu, assista, porque é um filme incrível. É um filme que vale muito a pena você assistir. Como eu falei, eu achei que eu não ia gostar, mas acabei adorando o filme. E essa foi a minha resenha de A Paris Errada, filme estrelado por Miranda Cosgrove e Pierson Fodé. E é isso, um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo.